Olá, bom dia. Eu tenho uma mensagem de Deus para você com o tema Deus quer lhe abençoar, mas quer que você obedeça a Ele. Quero mostrar para você o que aconteceu em Josué capítulo 3, no versículo 5, no versículo 6, a Bíblia diz assim: E falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantam, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do Senhor. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do Senhor. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenas aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Veja bem, Deus diz que ia engrandecer Josué e engrandeceu e pediu para ele obedecer a ele, levar a arca do concerto, e ele fez isso. Então, no momento que Moisés fez isso, no momento que Josué fez isso, ele estava ali obedecendo a Deus. Aí foi que Deus se agradou na vida dele, e aí foi que Deus engrandeceu ele naquele tempo. Ele foi o sucessor, né? Ele foi aquele que levou o povo até a nova Canaã. Veja bem, ele tinha que obedecer a Deus para que Deus abençoasse ele naquilo que ele queria. Então, o que foi que aconteceu? Deus ele queria engrandecer o nome dele, e Deus falou antes para ele. Deus falou algo muito interessante. Ele falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então Josué tinha que falar isso para o sacerdote naquela época, para quem levava a arca do concerto, que tinha a presença de Deus naquele tempo. A arca do concerto era algo que eles tinham feito com alguns querubins, alguns anjos, e que tinha as 10 taubas dentro delas, dos 10 mandamentos, as 2 taubas. E quando eles andavam com aquelas 2 taubas e aquela arca, a presença de Deus ia com eles. E eles tinham que fazer isso. Então Moisés fez isso. E no versículo 7 a palavra de Deus diz: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Então Deus falou para ele: Nesse dia eu vou te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então veja que assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué, porque Josué obedecia a Deus. Então, se eu e você obedecer a Deus, Deus ele vai também nos abençoar da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos ser abençoados, mas da maneira que Ele quer, que é melhor. Tu, pois, ordena aos sacerdotes que leve a arca do concerto. Então Deus disse que ia engrandecer ele, mas ele tinha que ordenar aos sacerdotes que levassem a arca do concerto. Ele tinha que obedecer a Deus, esse mandamento, essa ordem de Deus. Tu, pois, ordena ao sacerdote que leve a arca do concerto. Então tinha que ser do jeito que Deus queria. Se fosse do jeito que Josué queria, Deus não tinha engrandecido o nome dele. Dizendo: Quando vieres até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. E tudo isso eles fizeram. Depois teve o novo mandato de Deus sobre aquilo que eles tinham que fazer. Então, se você obedecer a Deus, vai acontecer isso em nossa vida também. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.